Fala rapaziada, vamos começar mais uma aula aqui de matemática 2, geometria. Bom, a gente viu na última aula, nas últimas aulas, a gente estava vendo algumas coisas sobre o triângulo retângulo. E agora a gente vai ver algumas sobre triângulos quaisquer. O que seria triângulos quaisquer? É qualquer triângulo que não seja retângulo. Então, um triângulo que não tem essa propriedade de ser retângulo. Tá? Então, algumas fórmulas para ele e alguns exercícios. Coisa rápida, beleza? Vamos lá. Lei dos cossenos. O que é a lei dos cossenos? A lei dos cossenos funciona assim. Eu tenho um triângulo qualquer ABC aí, né? Os lados ABC. E tenho um ângulo C, tá? Onde, onde, né? A gente pode deduzir com a fórmula. O que a gente consegue? A fórmula da lei dos cossenos. A fórmula da lei dos cossenos diz isso daqui, tá? Então, ó, eu vou dizer que C ao quadrado é igual a mais B ao quadrado. E até aqui parece um pouco com Pitágoras. Só que depois a gente vai tirar aqui 2AB vezes o cosseno de C. Então, o cosseno de C é quem? O cosseno de C é o ângulo que está oposto a esse meu lado aqui, tá? Então, é um lado ao quadrado, vai ser igual ao quadrado, a soma do quadrado dos dois outros lados, menos 2 vezes os dois lados, vezes o cosseno do ângulo oposto, ao lado inicial, tá? Isso aqui é muito parecido lá com a fórmula da física, quando você tem que somar vetores, tá? Eles formam um ângulo lá, por exemplo, isso aqui é um vetor, esse aqui é um vetor, e aí o que a gente faz? A gente faz aquele negócio do paralelogramo, a gente faz assim, o resultante, o vetor resultante, né? É esse daqui. Como que a gente faz para achar esse vetor resultante, né? Como que a gente faz? A gente tem que saber o ângulo daqui, esse lado e esse, e aí a gente descobre esse outro o vetor resultante aqui. Só que lá na física, a gente tem aqui um mais. Na física é mais. Tá? Na física você é A quadrado, B quadrado mais 2AB cosseno. Tá? No caso aqui, tá? E na verdade perceba a diferença, né? Aqui a gente está achando uma coisa, a gente está achando desse paralelograma aqui, a gente está achando essa diagonal principal, certo? Diagonal principal não, diagonal maior. No nosso caso aqui, a gente está fazendo um triângulo, então a gente está achando isso daqui, ó. Esse ângulo aqui. Esse ângulo não, esse lado aqui, tá? Diagonal menor aqui, tá? Perceba a diferença para você saber qual é a fórmula, tá? Beleza. Com isso, tá? Da onde que vem, né, essa fórmula? A gente pode ver da onde que vem? Dá para ver, não é muito convencional de deduzir ela, compensa mais você decorar mesmo, pelo menos eu acho mais fácil. Ela vem daqui. Como que funciona, né? Isso daqui, vamos lá. Ó, a gente vai ter aqui no triângulo ACD, tá? Eu tentei deixar aqui do mesmo jeito, tá? Um ACD, sendo que o D é o ponto de projeção aqui da nossa altura, beleza? Então a gente vai ter aqui o triângulo ACD, ele vai ter essa propriedade aqui. B quadrado, H quadrado, X quadrado, né? Aqui, isso aqui é a nossa hipotenusa, ó. A gente está olhando esse triângulo aqui, tá? Aqui o B é a hipotenusa, H e X são catetos, então o Pitágoras a gente aplica aqui. No ABD, que é esse outro aqui, a gente vai usar Pitágoras também. Só que aí no caso C vai ser a nossa hipotenusa, o H, e o A menos X, que a gente chamou aqui de X. Isso aqui vai ser tudo menos a parte de x, então A menos x. Pitágoras de novo, tá? E aí, tá? Você percebe que o C ao quadrado aqui, ó, vai ser H ao quadrado. Desenvolvendo o nosso quadrado, a gente vai ter isso daqui, ó. Então, isso aqui é isso aqui. Tô nessa primeira aqui, tá? Essa aqui. Ok? Beleza. Com isso, tá? A gente consegue juntar o h quadrado com o x quadrado e vai ficar esse a aqui, tá? Só que o que é o meu h quadrado mais meu x quadrado? É o meu b, ele foi dado aqui, ó. Meu b está aqui, tá bom? Então a gente vai ter c quadrado é igual a b quadrado é isso daqui, mais a quadrado menos 2ax. Beleza, e daí? Daí que a gente já quase saiu já com a nossa fórmula. A gente tem
C quadrado, B quadrado ou A quadrado, menos 2AX. Mas o que é o nosso X? Bom, o X nada mais é do que o cosseno do meu ângulo, tá? Cosseno do meu ângulo não, é o cosseno do meu ângulo. O cosseno do meu ângulo é X sobre B. Então, se eu passar esse B para esse outro lado aqui, vai ficar que o X é B vezes cosseno. Então, eu consigo substituir o X aqui por B vezes cosseno. Então, vai ficar 2AB cosseno, que é a nossa fórmula aqui, tá? Só para vocês verem de onde vem, mas a gente não usa muito de demonstrar essa fórmula, porque ela não é uma fórmula tão difícil de se decorar, beleza? E aí, com isso, né, se a gente tivesse, por exemplo, este ângulo aqui, se a gente tivesse esse ângulo, o ângulo A, a gente seria capaz de usar essa fórmula aqui, então, tá? Se a gente quisesse descobrir isso, ok? Então, a gente seria capaz de usar essa aqui. Tendo o A, a gente pode usar o cosseno A. E tendo o B aqui, a gente consegue usar essa fórmula aqui, tá? Com o cosseno B. Tá bom? Beleza. Próxima, a lei dos senos. Já foi a dos cossenos, agora vem a dos senos. Como que é a lei dos senos? Bom, a lei dos senos diz, se eu tenho um triângulo, tá? Mesmo triângulo, ABC, tudo mais lá, tá. E aí, tenho meus ângulos, beleza, tranquilo. Eu vou dizer isso aqui, basicamente isso daqui, tá? O meu lado sobre o seno do meu ângulo oposto é igual ao outro lado com o seu ângulo oposto. Então, você entendeu mais ou menos o que está acontecendo aqui. A gente tem que o meu lado A sobre o seno do A, que é o ângulo oposto, vai ser igual ao B sobre o seno do ângulo oposto, tá? Então, a gente diz que é constante. E vai ser igual a 2R. O que é esse 2R? Tá? Bom, vamos lá. Retomando então, peraí. Aqui, se você pegar um lado e fizer a divisão entre o lado e o seno do seu ângulo oposto, vai ser igual a qualquer outro lado sobre o seno do ângulo oposto, qualquer outro lado do triângulo. Tá? Que é o que está escrito aqui. Então, A seno A, B seno B, C seno C. Tá bom? E é igual a 2R. O que é esse 2R? Bom, o 2R vem da demonstração, de novo. Tá? Funciona assim. A gente vai ter todo o triângulo, a gente consegue colocar ele dentro de uma circunferência. Todos os triângulos a gente consegue colocar dentro de uma circunferência. Beleza? Então, esse 2R nada mais é do que 2 raios dessa circunferência. E aqui a gente tem essa demonstração. Eu não gostei muito do que foi dito aqui de forçar o lado, mas tudo bem, eu vou tentar explicar. Tá? Existe um teorema que diz que quando você tem um lado fixo aqui, tá? No caso AB, qualquer ângulo que eu formar tocando lá assim, ó, qualquer ângulo que eu fizer assim, não importa onde, pode ser esse aqui, ó. Qualquer ângulo que eu tiver o final ali em AB e tocar lá na circunferência, qualquer um. Esses ângulos aqui são todos iguais, todos iguais. Então a gente tem que todos eles são C, tá? Se todos eles são C, eu vou fazer uma brincanagem aqui, que vai ser a seguinte. Eu vou fazer com que eu faça um que passe pelo centro, ou seja, forme 2 raios, tá? Então aqui eu vou ter 2 raios, aqui é um raio e aqui é outro, então 2R. E aqui é o meu ângulo C, tá? Ou seja, eu não modifiquei meu ângulo, que é o que está escrito aqui, não modifiquei o ângulo, tá? E agora eu tenho um lado que eu sei quanto que vale, que é o 2R. E não modifiquei esse lado, então é C com o seu ângulo oposto, C também. Continua na mesma, só que agora eu ganhei um lado que eu sei o tamanho, que é 2R, ok? E também tem outro teorema que diz, quando você passa pelo diâmetro, né, que são 2 raios aqui da sua circunferência, o ângulo oposto aqui ele é de 90 graus. Então esse ângulo aqui é de 90 graus. Então eu sei que é de 90 graus. Sabendo disso, qual que é o seno desse ângulo aqui? Tá? O seno desse ângulo C. O seno desse ângulo C nada mais é do que o cateto oposto, que é o próprio C não, que é esse lado C, sobre a hipotenusa, que é 2R, que está escrito aqui, ó. Certo? E aí vai ficar que C
é igual C sobre seno de C é igual a 2R. Ou seja, isso aqui a gente tem. Isso aqui é isso daqui. Tá, mas e daí? Daí que eu posso repetir esse processo para qualquer um dos ângulos. E aí todos eles vão ser igual a 2R. Ou seja, todos eles, todas essas razões que eu apresentei aí, têm o mesmo valor, tá? São iguais. Beleza. E é isso. Agora vamos aplicar as fórmulas para vocês entenderem um pouco melhor como funciona, tá? Calcule x no triângulo a seguir. Bom, vamos lá. Primeiramente, né, deixa eu voltar aqui. Vou deixar uma coisa clara. Como que a gente sabe qual informação a gente tem que usar? Tá? Bom, se eu tiver dois ângulos, se eu tiver um ângulo só, na verdade, eu vou usar lei dos cossenos, tá? Se eu tiver um ângulo. Por quê? Porque eu uso um ângulo só, sempre, tá? Então eu uso um ângulo e 3 lados, ok? Então, qualquer situação que tenha um ângulo só e outros 3 lados, eu vou usar a lei dos cossenos. Qualquer outra situação que tenha, na verdade, por exemplo, como que a gente vai usar para resolver um exercício, né? A gente vai jogar uma razão tipo essa daqui. Então aqui, quando a gente tiver isso aqui, eu vou ter 2 lados e 2 ângulos. Então, em todos os casos, eu tenho 4 informações. Só que na lei dos senos, eu tenho 2 lados e 2 ângulos. Na dos cossenos, eu tenho um ângulo e 3 lados. Beleza? Então, vamos lá. Nesse caso, calcule x no triângulo a seguir. X é um lado, tá? Eu tenho um ângulo só. Eu não tenho outros ângulos. Então, eu estou lidando com o que aqui? Eu estou lidando com 1, 2, 3 lados e um ângulo. Então, a lei dos cossenos. Ok? Como que funciona a lei dos cossenos, então? Tá? Nossa fórmula é essa daqui. Então, eu vou pegar o lado. Você vai olhar para o lado oposto ao ângulo que você tem. Então, eu tenho ângulo de 60. Meu lado oposto é o x. Então, o meu x é que vai ser esse daqui, ó. Esse carinha aqui. O carinha sozinho. Como que vai ficar, então? O x ao quadrado vai ser igual a 1 lado ao quadrado, 16 mais 10 ao quadrado, menos 2, 16, 10, cosseno de quem? Do meu ângulo, do único ângulo que eu tenho. Do ângulo oposto ao meu lado que eu quero. Tá bom? E aí, desenvolve 16 ao quadrado, 10 ao quadrado, 16 ao quadrado 256, 10 dá 100, tá? 16 vezes 10 dá 160, vezes 2 dá 320, e o cosseno de 60, da tabelinha lá, se você não lembra, se você não conseguiu decorar, escreve a tabelinha, canta a musiquinha, meio, tá? Metade de 320 é 160, 100 mais metade de 320, 160. 100 mais 256 dá 356. Fazendo essa subtração, eu vou ter que x ao quadrado é igual a 196. Tem raiz? Tem. Qualquer coisa, decompõe o número. Então, raiz quadrada de 196, 14. Tá bom? Beleza. Fácil. Joga na fórmula e saiu. Tá bom? Então, joga na fórmula que você sai. Calcule x no triângulo seguinte. Olha lá, o que a gente tem aqui agora? A gente tem um x, que é um lado que a gente quer descobrir. Eu tenho, então, 2 lados e 2 ângulos. Putz, então é seno. E como que funciona lá? Seno é um lado sobre o seno do seu ângulo oposto. Vai ser igual a qualquer outro lado e o seno do oposto também. Então vai ficar dessa forma aqui, ó. Eu tenho isso, tá? No caso aqui, esse 2R a gente nem vai usar. E eu vou ter isso daqui, ó. 12 sobre seno de 45, 12 e 45 é igual a x sobre seno de 30. X sobre seno de 30, tá? Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 30, meio. E aí vai rolar aquela treta lá. Você vai jogar, aqui embaixo tem 1, aqui embaixo tem 1, tá? 2. Vou multiplicar o x, 1 por 1, então 2 vai multiplicar o 12, então dá 24. E o raiz de 2 por 1, raiz de 2 vai ficar embaixo. Então vai ficar dessa forma aqui. 12 vezes 2 sobre 12, x vezes 2 sobre 1. Passei a minha raiz para o outro lado, então que era 2x vai ser multiplicado por raiz de 2. E o 2 vezes 12 ficou 24. Vou dividir por 2 de um lado, dividir por 2 do outro. Vai ficar
Ah, não. Joguei o x, né? O x aqui, joguei todo mundo pro outro lado agora. Nossa, eu podia ter jogado 2 direto. Não sei porque que eu fiz tudo isso. Enfim. 24 e 2 vai dar 12. E a raiz de 2, lembra lá, a gente racionaliza. Multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo. Raiz de 2 em cima e embaixo. Raiz de 2 vezes raiz de 2. E embaixo vai ficar raiz de 2. E em cima vai ficar raiz de 2. Não, embaixo vai ficar 2, desculpa. Falei errado. 12 e 2 simplifica, fica 6. Então x é igual a 6 raiz de 2. Certo? Então é nesses casos que a gente vai usar a lei dos senos. E a gente pode fazer o contrário. Calcule o ângulo alfa no triângulo a seguir. Tá? Alfa. Como que a gente vai calcular o alfa? Eu tenho 5, 7 e 8 como lados do meu triângulo. Eu tenho 1, 2, 3 lados e eu tenho um ângulo. Então eu uso lei dos cossenos. Tá? Qual que vai ser o meu primeiro lado? O que vai ser igual aos outros? O 7. Por quê? Porque o 7 é que está oposto ao meu ângulo. Então vai ficar 7 ao quadrado é igual a. Então vai ficar dessa forma. 7 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. 8 ao quadrado menos 2, 5, 8. Beleza? E o cosseno do meu ângulo. Então, ó, alfa tem a ver com 7. Então, o 7 que vai ficar ao quadrado, porque eu vou colocar o cosseno do alfa lá. O alfa é o ângulo oposto, tá bom? E os lados que estão do lado vão fazer parte da minha fórmula. Então, 7 ao quadrado, 5 ao quadrado, 8 ao quadrado. Então, vai ficar 7 ao quadrado é 49, 5 ao quadrado é 25, 8 ao quadrado 64. 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 8 dá 80. Vezes cosseno de alfa. Tá? Somando ali 25 e 64 dá 89. Vou passar 89 para o outro lado, vai dar menos 40. E aí, perceba, eu tenho 80 de um lado. 80 vezes alguma coisa deu menos 40. Então dividiu por quanto? 80 para virar 40. Eu tirei metade. Então o cosseno desse meu alfa aqui é meio. Tá? E eu não coloquei o resultado. Agora que eu vi. Ele quer o ângulo, tá? Eu descobri o cosseno. O cosseno é meio. Qual ângulo tem o cosseno meio? Tá? Qual ângulo que tem o cosseno meio? E a gente sabe que é o ângulo de 60 graus. Essa é a resposta. Tá? Ele quer o ângulo. Se ele quisesse o cosseno, a gente descobriria meio. Já que ele quer o ângulo de 60 graus. Então esse ângulo alfa mede 60 graus. Então tá vendo? A gente consegue usar a fórmula tanto para descobrir lados como para descobrir o ângulo. Determine a diagonal maior de um paralelogramo em que dois de seus lados consecutivos formam um ângulo de 45 graus e medem respectivamente 5 raiz de 2 e 10 centímetros. Não entendi nada. Então vamos desenhar. Determine a diagonal maior de um paralelogramo. Então vamos ter um paralelogramo. Dois dos seus lados consecutivos formam um ângulo de 45 graus. Então, lados consecutivos é esse com esse, ou esse com esse, ou esse com esse. Lados consecutivos, lados que estão um do lado do outro. Então, vou pegar esses dois aqui. Tá? Forma um ângulo de 45 graus. Então, esse ângulo aqui tem 45 graus. E eles medem 5 raiz de 2 e 10. Dessa forma. E aí, aqui tem 45 graus. Determine a diagonal maior. Então ele quer isso daqui. Esse aqui é o nosso x. Opa! Lá. O que é da física que eu acabei de explicar. Aqui a gente tem um vetor, aqui a gente tem outro vetor, aqui a gente tem o vetor resultante. Então a gente vai usar a lei dos cossenos, só que lá da física. Então a gente vai pegar negativo. Então, negativo não, vai ficar positivo. Tá? Então aqui, ó, esse mais aqui, na verdade, nossa lei dos cossenos é menos. Só que lá da física é mais. Então eu vou ter que x ao quadrado, que é o vetor resultante, vai ser igual a os vetores aqui que formam ele, certo? 5 raiz de 2 ao quadrado mais 10 ao quadrado mais 2 vezes os dois vetores vezes o cosseno de 45. Então esse 5 aqui eu vou passar ele para dentro da raiz. 5, para eu passar para dentro da raiz, eu vou ter que elevar ele ao quadrado, então vai ficar 25. Então aqui dentro vai ficar raiz de 50, tá? Então raiz de 50 elevado ao quadrado vai ficar 50. 10 ao quadrado, 100. Mais 2 vezes 5 dá
10 vezes 10 dá 100, vezes raiz de 2, raiz de 2. Vezes o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então vai ficar dessa forma. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Dividido por 2 vai dar 1. Então, some isso daqui. 100 mais 100 mais 50 dá 250. Tá? E eu repeti, 250. Então, x ao quadrado é 250. Decompõe ao 250, você vai ver que x é igual a 5 raiz de 10. Faz todo sentido. Se você passar esse 5 aqui para dentro, você tem que colocar ele como 25. 25 vezes 10, 250. Como eu quero ao quadrado, então vai ficar 250. Eu tinha raiz de 250, agora eu vou ter 250. Beleza? Então x é 5 raiz de 10. Um triângulo T é o nome do triângulo, tem lados iguais a 4, 5 e 6. O cosseno do maior ângulo de T é. Então, esse aqui é o nosso triângulo. Desenha, tá? Desenha. Ele quer saber o cosseno do maior ângulo. Adivinha só. Qual que é o maior ângulo? Qual que você acha que é o maior ângulo? Você acha que o maior ângulo é o oposto ao 4, ao 5 ou ao 6? Pois é. É oposto ao 6. Então, o nosso ângulo que a gente tem em vista é esse daqui, tá? O ângulo maior está oposto ao maior lado, tá? Então, já que o maior lado é 6, o maior ângulo é o que está oposto ao 6, tá? Então, a gente está vendo esse ângulo aqui. Então, a gente tem uma situação de 3 lados, um ângulo, beleza? Que eu chamei de alfa. Então, eu vou colocar 6 ao quadrado, fórmula das leis dos cossenos. 6 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, menos 2 vezes 4 vezes 5, vezes o cosseno de alfa. 36, então, que é 6 ao quadrado, 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado é 25, menos 40. 2 vezes 5 é 10, vezes 4 é 40. Vezes o cosseno de alfa. Somando isso daqui vai ficar 41, 16 mais 25, 41. Vou passar o 41 para o outro lado, dá 5, menos 5. Vou passar o 40 agora para o outro lado, então vai ficar menos 5 dividido por menos 40. Fazendo essa divisão, a gente não faz a divisão, né? Porque aqui está a fração. A gente vai dividir, vai simplificar aqui por 5, que vai dar 1, e aqui por 5, que vai dar 8. Menos e menos, então vai se anular os sinais também. Então, nosso cosseno de alfa é igual a 1/8. Alternativa E, certo? Bom, por hoje é só, então. Muito obrigado pela atenção de vocês, beleza? Espero que essa matéria tenha ficado ok. Próxima aula a gente continua aí um conteúdo novíssimo, beleza? Muito obrigado pela atenção, valeu aí, estudem, cuidem-se, beleza? E fiquem em casa aí se vocês puderem, beleza? Muito obrigado, rapaziada, valeu, falou!